Graça e paz. Sou o pastor Eliabe Ribeiro e a nossa palavra é rápida sobre divórcio. Nosso tema é divórcio. E o que me motivou a trazer essa palavra? É que eu postei há 2 dias atrás uma frase no meu perfil pessoal, e frase simples, e postei no sentido mesmo de uma orientação, mas não tinha nenhum teor de debate, e até porque a minha intenção não é essa, e não tinha nenhum teor de confrontação, mas de repente eu vou e percebo que a coisa começou a gerar assim, um certo debate e até algumas indelicadezas, sabe? Alguns comentários assim, indelicados. Foram poucos. Outras pessoas fizeram seus comentários, mas de forma educada, isso de forma aceitável ao padrão cristão, ao padrão da própria ética, da decência. Mas algumas pessoas empolgaram e usaram assim de certas indelicadezas. Isso acabou me motivando a trazer essa palavra, e a frase foi essa. Preste atenção na frase. A frase é: divórcio não é causa, e sim efeito, consequência da dureza do coração. Se não houvessem corações duros, não haveria um divórcio. Essa foi a frase. A questão é essa: qual a origem desta frase? Você deve pensar que isso assim apareceu do nada algumas pessoas, né? Deve pensar que isso apareceu do nada assim na minha cabeça, e aquela coisa toda, e aí eu fui e joguei de forma impensada. Não, querido. Essa frase tem origem naquele homem que chama-se Jesus Cristo. Essa frase tem origem no pensamento de Jesus Cristo a respeito do divórcio. Mateus 19, 7 e 8. Mateus 19, 7 e 8 diz assim: replicaram-lhe ou perguntaram: por que mandou então Moisés da carta de divórcio? Estão perguntando isso a Jesus. Olha, Jesus, por que Moisés liberou carta de divórcio? Por que ele mandou agir dessa forma? Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu o divórcio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus não dá ênfase ao divórcio. Jesus vai dar ênfase aqui na resposta dele à causa, ao motivo do divórcio. Ele mostra então que divórcio é consequência. Divórcio não é causa, divórcio é efeito. Qual é a causa do divórcio? Dureza do coração. Dureza do coração. Quem disse isso? Pastor Eliabe Ribeiro? Não. Quem disse isso foi Jesus de Nazaré. E eu quero aqui fazer alguns destaques. Primeiro, eu quero dizer que eu não vou entrar em debate, com ninguém sobre divórcio. Não sou o seu pastor, eu posto as frases estão abertas ao público, acesso ao público, mas eu não vou debater uma questão que envolve doutrinas de igrejas. Então eu não sou o seu pastor. Logo, a orientação que eu te dou é você se submeter àquilo que a tua igreja tem como interpretação sobre esse tema. Se você está nessa comunidade, viva de acordo com a comunidade aí. Deixa eu te contar um fato real. Alguns dias atrás, uma jovem me pediu uma orientação. Nesse processo aí de Message, Face, me pediu uma orientação. E a orientação era a respeito de julgo desigual. Ela é de uma igreja
que não admite o casamento em julgo desigual. E eu não quero citar a igreja. Ela é há muito tempo, ama a igreja, apaixonada pela igreja. E esta igreja não admite o casamento de julgo desigual. Essa moça encontrou um rapaz, ela se apaixonou pelo rapaz, se namorou pelo rapaz, está apaixonada, está encantada, I love you, bonito. Procurou a liderança da igreja dela. E qual foi a posição da liderança da igreja dela? Nós não concordamos à luz da Bíblia, a interpretação deles, com a questão do julgo desigual. Ela vem e me pede a minha opinião. Ora, meu irmão, isso é pegadinha. Isso é a pessoa querer que alguém fale aquilo que ela quer ouvir para dar o direito dela tomar uma posição. Essa moça já sabe o princípio da comunidade. A primeira coisa que eu disse para ela é o seguinte: olha, minha irmã, se a irmã pretende ouvir alguma outra coisa diferente disso, a irmã tem que tomar uma decisão. A irmã já conhece a comunidade que a irmã faz parte. Ela não admite. Não vou dar minha opinião sobre isso. Não vou emitir meu posicionamento sobre isso. Até porque eu entendo que o que eu devo fazer agora é só orar para que Deus lhe direcione na melhor decisão. Numa decisão segundo o coração dele. Ora, no texto fica claro, querido, que a ênfase de Jesus não foi o divórcio. A ênfase de Jesus é a dureza do coração. Ah, Jesus, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Aí Jesus diz, olha, não foi porque Moisés quis. Até porque Moisés sabia que o plano original de Deus não é esse. Mas houve a queda do homem. Houve o pecado. E aí o pecado foi endurecendo o coração do homem. E hoje a realidade é que o divórcio existe por causa da dureza do coração de vocês. É isso que Jesus está deixando claro. Jesus está deixando claro que olha o que Jesus está dizendo. Antes de existir o divórcio, existe um coração endurecido. Então talvez, mesmo que você não esteja pensando assim, eu acho que eu preciso colocar isso para você. Quando é que esse coração endurecido se revela? O coração endurecido se revela antes do divórcio. O coração endurecido se revela antes do divórcio. Mas eu não vou parar por aí não. O coração endurecido se revela antes do casamento. Que isso, pastor? Está falando de divórcio, então tem que ter o casamento. Se você está falando antes do casamento, sim, o coração endurecido se revela antes do casamento. O coração endurecido se revela antes do casamento quando você casa por motivações equivocadas. Você casa, por exemplo, para suprir carências, quando na verdade, irmão, nós suprimos as nossas carências em Deus. Aí você tem carências emocionais. Você é uma pessoa infeliz. Você tem assim um sentimento de abandono, de solidão e vai por aí afora. Carências emocionais que precisam ser supridas. Aí você entende de supri-las no casamento. Você sabe o nome disso? Dureza de coração. Porque a palavra de Deus diz para você que a graça dele te basta. A palavra de Deus diz para você que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem o salmista lá dizendo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte e não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A palavra de Deus te coloca como filho amado, como filha amada. Esse problema emocional que te leva a uma decisão de entrar às vezes no casamento por uma motivação equivocada, isso é dureza de coração. É uma contradição naquilo que a palavra de Deus diz. Logo é dureza de coração. Antes do casamento. Você casa para ser feliz. Jesus não consegue te fazer feliz. Então você se casa para ser feliz. E você se casa pela
felicidade que o outro está te trazendo naquele momento. Então aquela pessoa está te fazendo um bem naquele momento, aí você não avalia mais nada. Você não olha para o futuro. Você não olha nem para o passado. Você só está vendo aquele momento. Você sabe o nome disso, querido? Ansiedade. E a Bíblia diz que as nossas ansiedades precisam ser lançadas, repousadas sobre a pessoa de Jesus Cristo. O problema de ansiedade, Jesus é que resolve. Aí você entra nesse processo. Aí você se casa sem nenhuma visão, ou desconsiderando a visão de que casamento é feito de altos e baixos. É motivação errada. A expressão do casamento é até que a morte nos separe. Essa questão do sejam felizes para sempre não significa que todos os momentos serão de felicidade. Casamento tem fases, tem altos e baixos. Tem fases de tempo, onde as pessoas adquirem comportamentos diferentes, perspectiva diferente, valores, visões diferentes. Não que os valores tenham mudado. Mas isso é processo natural. Ora, eu me casei com 19 anos. Hoje eu tenho 56. É óbvio que muitas coisas hoje na minha mente é diferente de quando era 18. Então as pessoas precisam entender que se a vida é feita de fases, o casamento também é feito de fases. Quando você ignora isso, você está mostrando a dureza do teu coração. Você está dizendo assim, olha, eu tenho o controle da situação, eu tenho o governo, está tudo sob meu domínio, é do jeito que eu quero, é assim que eu penso, é assim que é. Não é assim. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas casam por conveniências e interesses. O que o outro pode me dar? O que o outro vai me acrescentar no sentido de bens materiais mesmo? Muitas pessoas escolhendo por conveniências. Não, eu quero casar porque eu quero entrar nessa família, eu quero casar porque eu quero fazer parte dessa estrutura, eu quero me casar porque eu quero ter uma vida melhor e essa pessoa pode me dar uma vida melhor porque essa pessoa é uma pessoa bem posicionada. Irmãos, vamos tirar a máscara. Vamos parar de hipocrisia. Pessoas que casam para sair da casa dos pais. Qual o nome disso? Dureza de coração. Rebeldia dentro de casa. O pai tem que posicionar. Aí a pessoa não quer aceitar. A pessoa quer fazer o que quiser. Não, mas está debaixo da casa do pai. Quer liberdade, mas está debaixo do teto do pai. O nome disso é rebeldia. Logo, a pessoa se revolta. Qual é o nome disso? Dureza do coração. Aonde que está começando o divórcio? Aonde está a dureza do coração? No casamento? Não, antes do casamento, a dureza do coração já se manifesta. Às vezes as pessoas casam pelos olhos. Isso é muito normal. Há uma tendência muito forte, até porque quando as pessoas estão casando hoje, não estão casando para ter um marido para si, estão casando para ter um marido para outra. Ah, mas quando as outras olham o meu marido, quando as outras olham o meu homem, elas ficam tudo babando. Aí, né, a sua autoestima, diga-se de passagem, porcaria de estima, porque isso não é autoestima nunca, isso é baixíssima estima. Aí o cara casa, ele casa a partir dos olhos. Oh, caramba, não vão nem acreditar que eu tô com esse mulherão. Ou não é isso que acontece? Divórcio, irmãos, muitas vezes começa antes do casamento. Por causa do quê? Por causa da dureza do coração. Essa interpretação conveniente, de que até que a morte nos separe. A vida é feita de fases. Não entender isso é você
viver essa utopia de que até que a morte nos separe. Se você não acompanhar os processos da vida estabelecido na própria palavra, o casamento já começa morto. E eu vou te mostrar isso à luz da palavra de Deus. A mesma Bíblia, a mesma Bíblia que diz aí, até que a morte nos separe, isso não é bíblico, né? A mesma Bíblia diz em Romanos 12:2, fala assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ora, a mesma Bíblia que diz, até que a morte vos separe, olha só, é a mesma Bíblia que diz renovação da mente. É a mesma Bíblia que diz que a mente precisa ser renovada. Ou seja, transformai-vos. É a mesma Bíblia que diz que nós precisamos passar por transformações constantes. Que nós precisamos nos renovar, nos recriar. Dia a dia, dia após dia. Esse é o propósito de Deus até chegarmos à glória. Então, à luz da Bíblia, uma das evidências da nossa qualidade espiritual não é a nossa capacidade de que até que a morte nos separe, mas é a nossa capacidade de nos renovarmos. A Bíblia não diz só uma coisa, a Bíblia diz coisas. A Bíblia não fala só isso, a Bíblia fala isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E nós precisamos somar isso para termos um entendimento de determinadas situações. Até que a morte nos separe. É verdade. É verdade. Plano original de Deus não pode ser negado. Mas também não pode ser negado que o desafio da palavra de Deus e o propósito e a proposta de Deus para quem caminha em Cristo é renovação constante, transformação constante. E o resultado de que quando nós entendemos mente renovada, transformação constante, é a colheita. E é uma colheita gloriosa. Nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 13:11. 2 Coríntios 13:11. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aperfeiçoai-vos. É a proposta de Deus. A espiritualidade se revela nesse desejo e nessa decisão. Não é só desejo, não. É decisão, é atitude e comportamento de estar me aperfeiçoando, me renovando constantemente. Logo, quem não se aperfeiçoa, quem não se transforma, quem não se renova, está refletindo dureza de coração. Quem não se aperfeiçoa, quem não se transforma, quem não se transformai-vos, quem não se transforma, quem não se renova, quem não transforma, é dureza de coração. E é por isso que para Jesus o divórcio não é causa. É por isso que para Jesus, não é para a tua igreja, não, é para Jesus. O divórcio não é causa, o divórcio é efeito. O divórcio é consequência de um coração duro. Você quer ver uma frase satânica? Você já viu os textos que eu li para você. Renovação da mente, aperfeiçoamento, transformai-vos. Aí você vem e diz essa frase: você me conheceu assim. Aí o homem: você me conheceu assim, hein?
Ó, você me conheceu assim. Você já me conheceu assim. Antes de casar eu já era assim. Crente! Aí a mulher, olha, você me conheceu assim, você tirou da casa do meu pai, da minha mãe assim. Bonito. Agora desculpa o termo chulo que eu vou usar. Aonde você está enfiando a palavra de Deus? Aonde você está enfiando a palavra de Deus? O que você está fazendo com a palavra de Deus? O seu casamento não pode estar submetido a um texto, mas o seu casamento precisa estar submetido aos princípios da palavra de Deus. E isso é muito claro, isso é muito evidente. E é por isso que esse comportamento de que você me conheceu assim é contraditório aos princípios básicos de quem está em Deus. Porque o princípio básico de quem está em Deus é renovação. E isso precisa ser aplicado ao dia a dia do casamento. Há uma história, né? Uma ilustração, um artigo que eu li na internet, não sei se não me falha a memória, me fala, do Arnaldo Jabor, que quando ele completou 30 anos de casado, então ele entrevista aquelas coisas, as pessoas perguntando a ele como se faz tanto tempo, né? Um homem de mídia e casado há tanto tempo. Ele disse assim, como que se faz para ficar casado tanto tempo com a mesma mulher? E ele respondeu assim, mas quem disse que eu fiquei casado com a mesma mulher? Eu não suportaria ficar casado com a mesma mulher 30 anos. E nem a minha mulher suportaria ficar casado com o mesmo homem 30 anos. Durante esses 30 anos, eu me divorciei muitas vezes. E sempre me casei com a mesma mulher. Sabe por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisava estar se renovando. Então, eu nunca me considerei casado com a mesma mulher. Eu estou sempre considerando que eu estou casado com uma mulher nova e ela considerando que está sempre casado com um novo homem. Porque esse é o processo da Bíblia. Aí eu comecei a pensar, esse cara está falando teologicamente sem saber que está falando teologicamente. Esse cara está falando biblicamente sem saber que está falando biblicamente. Querido, em nome de Jesus, isso precisa ser compreendido. Não compreender isso é dureza de coração. E aí, só fica casado, irmão, até que a morte nos separe, quem tem coração duro. Porque quem tem coração quebrantado estará sempre se renovando, logo se tornando sempre um novo marido, uma nova esposa. E me divorciei semana passada. Por quê? Teve um negócio lá que meu marido deixou, não faz mais. Novo marido. E tô casado com nova mulher. Que é isso com a nova mulher? É verdade. Tem 30 dias que a minha mulher tomou uma decisão assim. Olha, outra realidade. Outra mulher, outro casamento. Tá entendendo? Tá caindo a ficha? Então, nós precisamos compreender os valores. E aqui entra o processo do coração quebrantado. O coração quebrantado sempre vai gerar um novo marido. O coração quebrantado sempre vai gerar uma nova esposa. Um coração quebrantado sempre vai dar o direito da esposa dizer, tô com um novo marido em casa. Olha, é incrível. A cada dia ele me surpreende, é uma coisa nova. E o marido a mesma coisa. E esse é um princípio da palavra de Deus. Mas isso exige quebrantamento. É no quebrantamento que a gente consegue tomar essa atitude, essa decisão de nos tornarmos alguém novo e alguém melhor. É que nós tomamos essa decisão de nos renovar. Se não houver quebrantamento, não rola isso. Porque você acha assim, não, eu já tô bom do jeito que tô, tá bom. Não, já sou o máximo. E aí, às vezes, as circunstâncias mostram que não é bem assim, mas você tá ali na dureza do coração. Porque abrir mão de convicções é muito complicado, muito complicado. E é por isso que Jesus tem como palavra-chave para divórcio: dureza do coração.
O coração duro entende que o outro precisa mudar, porém ele não. O coração duro, assim, o outro precisa mudar, eu não. O coração quebrantado, que se renova, que se transforma, ele entende que ele tem como desafio se renovar constantemente. Sabe, ele tem como desafio essa aventura espiritual, celestial, possibilitada tão somente pelo Evangelho, de me tornar a cada dia uma nova pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa mais qualificada. Fora disso, dureza de coração. O coração duro entende dessa forma. O coração duro, irmãos, e aqui preste atenção, o coração duro não é só ausência de perdão, não. Teve algumas pessoas que entenderam lá, talvez, que quando fala de coração duro, eu falei do coração duro, Jesus falou do coração duro, ausência de... Oh, mas eu perdoei, não sei o quê, e aquela coisa toda. Gente, coração duro, já ficou claro para você que não é só... Ó, o coração duro já começa antes do casamento. Coração duro não tem a ver com casamento, com divórcio, não tem a ver com a pessoa, com o indivíduo. Não tem a ver com a estrutura. Vai influenciar na sua vida, na estrutura. Mas isso é uma coisa do indivíduo. E aí, algumas pessoas talvez confundiram que coração duro é só ausência de perdão. Não, fulano tem um coração duro porque não perdoou. Não tem um coração duro porque... Não. Coração duro é tudo aquilo que se opõe ao coração de Deus. Coração duro é tudo aquilo que resiste à palavra de Deus. Coração duro é tudo aquilo que resiste aos princípios da palavra de Deus, à vontade de Deus. Logo, adultério é coração duro. Por quê? O adultério envolve várias consequências. Envolve a descoberta, envolve a vergonha, envolve a humilhação, envolve a destruição da família, envolve, assim, a quebra de valores e de princípios. Então, adultério acontece porque o coração é duro. Quando eu estou no processo do adultério, é porque eu estou pensando em mim. Eu sei de tudo que envolve o adultério, das consequências, do caos, mas eu estou pensando no meu prazer. Eu estou pensando no meu prazer. O que isso tem a ver com divórcio? Nada! Isso tem a ver com coração duro. Ó. Mas por que eu penso assim? Eu não consigo pensar nos filhos, eu não consigo pensar na esposa, eu não consigo pensar nos netos, eu não consigo pensar na igreja, eu não consigo pensar nos amigos. Não, eu estou pensando naquele momento em mim. Qual é o nome disso? Egocentrismo, egoísmo, coração duro. Ah, mas isso foi gerado por carências. Explica, mas não justifica. A justificativa real é você olhar para dentro de você e você entender que num determinado momento você pensou mais em você do que nos outros. Então, adultério é coração duro. Autoritarismo é coração duro. Teve uma pessoa do sexo feminino que mandou uma resposta, um comentário, que eu olhei na hora para o meu filho e disse assim: meu Deus do céu, mas como é que o cara ia continuar casado com a mulher assim? Como é que o cara ia... Aí meu filho riu e fez lá um comentário. Egoísmo é coração duro. Falta de cumplicidade é coração duro. Essa coisa de você pensar primeiramente em você, nos seus projetos e isso, aquilo, você não compartilhar ambas as situações, reflete um coração duro. E aí eu me preocupo muito, essas fórmulas que tem exata,
nos encontros de casais, encontros de família, como se casamento fosse matemática. É uma ciência exata. Casamento é gente, é ser humano, é relacionamento. Todos iguais, porém absurdamente diferentes. Essa é a realidade da nossa existência. E aí vem aquele negócio assim da aceitação. Olha, você tem que aceitar. Olha, você tem que isso. Ó, você tem que ver a linguagem do amor, a linguagem do carinho. Um gosta disso, um gosta que tá. Isso é uma verdade. Mas é parte da verdade, porque é uma outra verdade bíblica que fala da nossa capacidade de evolução, de aprender. Por exemplo, Paulo não gostava dos cristãos, muito pelo contrário, odiava, matava, se tornou cristão. Um novo gosto surgiu, transformação, mudança. Mudança. Ó, já sabe, o meu jeito de agradar é dando presente. E aí, você é orientado às vezes, você precisa entender que o jeito do teu marido expressar o amor é dando presente. Mas ele não pode mudar? Se ele não pode mudar, a palavra de Deus está sendo negada. Ele pode olhar para você por amor e dizer, eu posso continuar tendo como base principal o dar presente, mas se faz bem a ela, o diálogo, eu preciso começar de alguma maneira a procurar ajuda e aprender a desenvolver um diálogo melhor. Isso é amor, isso é bíblico, isso é renovação da mente. É muita coisa repetida nesses processos aí, desses encontros. É todo mundo falando a mesma coisa. E que às vezes eu digo assim, gente, é assim, mas tem uma outra banda que não... Aonde fica, aonde encaixa? Quando diz assim, você precisa aceitar. É verdade, precisa haver aceitação. Mas o outro precisa entender que o processo de mudança é tão somente uma evidência. Não é nem de que ele ama o outro, mas é que Deus está presente na vida dele. Porque na vida de quem Deus se faz presente, a renovação é constante. A transformação é constante. E aí é que se experimenta o que é bom, perfeito e agradável. Da vontade de Deus. Falta de flexibilidade. É coração duro. Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Na verdade, querido, eu quero deixar claro aqui a minha posição. A minha posição, que eu não vou debater com ninguém a respeito, não estou aqui para isso, sou contra o divórcio. Sou contra o divórcio. E defendo isso biblicamente. Sou contra, segundo, sou contra viver infeliz no casamento. Sou contra viver infeliz no casamento. Porque está só que a morte nos separe. Há contextos ali. E eu consigo defender isso que eu creio à luz da palavra de Deus. Por isso eu não quero entrar em debate. Respeito quem pensa diferente de mim. A essência que precisa ser resgatada no meio do povo de Deus é respeito. As pessoas precisam aprender a respeitar posições. Quero dizer que eu creio no plano original de Deus. Eu creio no plano original de Deus. Creio como o ideal de Deus para nós. Só que veio o pecado. E no pecado veio essa nossa natureza decaída. A imagem e semelhança de Deus ficou embaçada. Perdemos muito daquilo que nós tínhamos no Éden. Então hoje, eu entendo que existe o ideal de Deus e existe o real, que nós conseguimos viver nas nossas limitações
pós-pecado. O ideal de Deus é supremo, é perfeito, é completo, mas nem sempre, eu não sei você, eu não sou divorciado, mas eu não sei você, nem sempre eu consigo viver o ideal de Deus. Se você consegue viver sempre, toda hora o ideal de Deus, parabéns, hipócrita. Então, você não entende isso. O crente não entende isso, o religioso não entende isso. Mas Deus entende que Ele tem o ideal dele para nós. E Ele olha aqui e olha para cá e vê a nossa realidade. E o trabalho do Espírito Santo é nos conduzir dessa realidade para o ideal de Deus. E hoje nós precisamos entender que o ideal de Deus nós só vamos viver de forma completa quando estivermos na glória com Cristo. Nesse caso não implica mais o casamento, porque lá não se casa, não se dá a casar. Seremos todos grandes adoradores. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Existe o ideal e existe o real. Existe aquilo que está proposto como ideal de Deus, mas tem aquilo que nós conseguimos realizar. E aí é no processo do aperfeiçoamento que nós vamos nos aproximando cada vez mais do ideal de Deus. Então, eu quero deixar claro para os irmãos que eu também creio na possibilidade de um segundo casamento. Eu creio na possibilidade de um segundo casamento. Ué, mas você está casado há 38 anos. E daí? Eu não vou usar disso para dizer que eu não creio. À luz da Bíblia, eu creio. À luz da graça, da misericórdia de Deus, eu creio na possibilidade de um segundo casamento. É o ideal de Deus? Não. Não é não. Mas eu entendo que é um precedente da graça e da misericórdia de Deus. Agora eu preciso te dizer que mesmo crendo em um segundo casamento, mesmo eu crendo em um segundo casamento, digo que um segundo casamento está fadado ao fracasso, igual ao primeiro. Se as decisões e as posturas, as escolhas continuarem sendo feitas por um coração duro, o problema é de essência, dureza de coração. Você pode casar 10 vezes, mas se a dureza permanecer no coração, você vai perceber que vai ter o 11º, o 12º, o 13º. E aí, meu irmão, você vai precisar olhar e dizer assim, ó, o problema sou eu, porque é exatamente assim que eu creio. Não creio que a experiência de um divórcio me qualifica de forma que eu possa garantir que o segundo casamento vai dar certo. Não, eu já passei por um primeiro casamento, eu sou uma pessoa experimentada, fiquei 15 anos casado, 5, 6, 7, então agora eu estou pronto para o segundo casamento. Bom, quem pensa assim, entende que o fato de ter sido casado, passado por um divórcio, agora ele está pronto. Vai para o terceiro, vai para o quarto, não todos, é claro que tem as suas exceções, mas nós temos exemplos, eu não quero citar aqui nome de ninguém, nome de artista, nada disso, mas vocês conhecem aí da mídia, gente que casou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta. Sabe por quê? Porque não existe esse padrão. Já que eu casei e me divorciei, agora eu estou preparado para entrar num casamento e fazer dar certo. Antes de você pensar em fazer um casamento dar certo, você tem que dar certo consigo e com Deus. Antes de você pensar em dar certo num segundo casamento, você primeiro tem que se resolver consigo, se resolver com Deus, se achar pleno em Deus, para que você possa se achar pleno em você. Porque é só sendo pleno em Deus você consegue ser pleno em você.
Eu creio sim, creio mesmo que um segundo casamento pode ter os seus encantos. Creio que um segundo casamento tem as suas oportunidades de felicidade. Creio que um segundo casamento tem os seus aspectos positivos. Porém, eu também creio que um segundo casamento tem desafios que nem sempre a gente consegue superar. Por exemplo, um segundo casamento, ele vai abrigar comparações. Não tem jeito. Eu sou casado 38 com a mesma esposa. 38 anos. Me separo, caso. Não tem jeito. Eu tanto vou fazer comparações positivas quanto negativas. Eu preciso estar mais profundamente qualificado e a outra pessoa profundamente qualificada para que as comparações não existam, inevitáveis. Isso é inevitável. Então é um grande desafio. Não tem só os aspectos positivos, tem aspectos negativos que nem sempre conseguimos superar. Tem os processos das ligações. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 netos, eu tenho uma parentela, isso gerou uma junção de parentela. E a verdade é uma. Quando eu me separo e eu coloco uma outra pessoa na minha vida, eu vou ter que lidar com a rejeição dos outros. Não é fácil. Quantas pessoas que eu conheço, mas meu filho não aceita ele de jeito nenhum. Minha filha não aceita ele, não aceita ela. E aquela complicação que traz os seus transtornos e que exige uma estrutura emocional e uma maturidade muito maior do que no primeiro casamento. Um segundo casamento gera inseguranças, gera ciúmes, gera. É o telefone que toca. O ex está falando o que ele queria com você. E que não sei, porque o ser humano é inseguro. Tem pessoas que estão livres disso, sim, mas na sua grande maioria, não. Por exemplo, você tem que conviver com um processo de uma rejeição de pessoas caras. É o filho que guarda aquela tristeza às vezes no coração, diz que compreende, até às vezes se relaciona bem com a outra pessoa lá. Mas no coração dele, ele entende assim: o lugar do meu pai era com a minha mãe, o lugar da minha mãe era com o meu pai. Então, o que eu quero te dizer, querido, é que se você prestou bem atenção e se você ouvir e prestar atenção, ouça outras vezes, você vai ter que concordar que divórcio não é causa, divórcio é consequência e efeito de um coração duro. E é com muita alegria no coração que eu posso te dizer: quem me falou isso foi o meu mano. Foi o meu mano mais velho, Jesus Cristo, quando ele estava tratando com os fariseus. E aí os fariseus perguntaram: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? E Jesus responde: olha, Moisés mandou dar a carta de divórcio foi por causa da dureza do coração, foi por causa da essência de vocês e por causa dessa disposição de vocês de se opor àquilo que é da parte de Deus, se opor àquilo que é a vontade de Deus, ao projeto de Deus. Eu espero que tenha ficado esclarecida essa palavra, né, a respeito aí da frase, que não é minha, né, eu coloquei lá de uma outra forma, mas a essência da frase é do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, que ainda que solteiro, entendia tudo de casamento. Que Deus te abençoe. Um beijo pro seu coração. Até a próxima.